Boa. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz, sou R3 aqui da casa. Vou apresentar o primeiro artigo do PET, o tema é bloqueador neuromuscular. E o artigo que eu fiquei encarregado de apresentar, esse artigo que avaliou o efeito do bloqueador neuromuscular na troca gasosa nos pacientes com SARA. Então, queria ressaltar, antes de começar isso, que o que a gente está avaliando aqui é o efeito na troca gasosa, ou seja, a hipótese é que o bloqueador ele faz alguma coisa na troca gasosa, além de tudo que ele faz na musculatura do paciente. Então, um pequeno background sobre o bloqueador neuromuscular é que faz muito sentido usar. Se a gente está pensando em uma ventilação protetora, com ou sem aspas, faz sentido você deixar o cara lá paralisado, até porque você consegue controlar melhor o volume e as pressões que esse paciente faz. Além disso, quando o paciente está paralisado, você tira o efeito do esforço muscular na pressão transpulmonar e também, convenhamos, que a gente fica tudo agoniado quando vê uma SARA com essas curvas tudo feia, que traz uma paz no coração quando a gente vê um negócio tudo bloqueadinho assim. Então, faz sentido usar bloqueador neuromuscular, mas o problema é o preço que a gente paga por usar ele. A gente precisa fazer uma sedação profunda, e tanto a sedação profunda quanto o bloqueador neuromuscular, eles trazem malefícios, eles podem trazer ou trazem malefícios para o paciente, principalmente a miopatia associada a todo esse período que ele fica profundamente sedado e paralisado. Então, foi-se um tempo que se usava muito bloqueador neuromuscular, depois se usou menos bloqueador neuromuscular, e muito disso foi por causa desse cara aqui, que é o professor Laurent Papazian, que coordenou a maioria dos trabalhos que a gente vai discutir hoje. Então, a história do bloqueador neuromuscular passa por esse cara aí. Então, o trabalho, ele buscou avaliar o efeito na infusão contínua de bloqueador neuromuscular por 48 horas na oxigenação em pacientes com SARA ao longo de 128 horas. Então, era 48 horas de infusão de bloqueador e eles observavam os efeitos nas próximas 120 horas desde que o paciente era incluído no estudo. O desenho do estudo foi um estudo prospectivo, controlado e randomizado, multicêntrico, em 4 TIs da França, clínicas e cirúrgicas, com 56 pacientes. Os critérios de inclusão eram relação PO2-FiO2 menor que 150 e uma PIP maior ou igual a 5. E o paciente ele tinha que ser incluído no estudo desde as primeiras 36 horas, aliás, até as 36 horas a partir do diagnóstico de SARA. O design. O estudo foi randomizado e estratificado por centro. Os investigadores assistenciais, médicos e fisioterapeutas eram cegados para a alocação, então eles não sabiam quem estava recebendo o quê, mas o enfermeiro que administrava o bloqueador neuromuscular sabia e ele ficava responsável por avaliar a monitorização neuromuscular. Então, havia uma avaliação se o paciente estava bloqueado ou não, usando aquela ferramenta TOF, que eu acho que a maioria já viu no centro cirúrgico. No grupo de intervenção, recebia um bolos de 50 mg de cisatracúrio, ou seja, 25 ml de cisatracúrio de bolos, em infusão contínua de 5 microgramas por minuto. Que quando eu vi isso aqui, eu achei esquisito, porque parece ser uma dose muito maior do que a gente costuma usar. Eles justificam dizendo que é necessário um nível profundo de bloqueio neuromuscular para o diafragma, porque ele, teoricamente, é mais resistente aos bloqueadores do que os outros músculos. Se você dá uma olhada no up-to-date, a dose de bolos é 0,1 a 0,2 mg por quilo e 1 a 3. Eles usaram 5 de infusão contínua. Então, a intervenção usava essa dose aí de bloqueador neuromuscular, fazia uma avaliação com o TOF, que é o Train of 4, que avalia o grau de bloqueio neuromuscular, começava a avaliar 1 hora após o início e ficava avaliando de 8 em 8 horas nas primeiras 48 horas. E toda vez que o TOF fosse maior ou igual a 1, eles consideravam que o paciente não estava 100% bloqueado, aumentava 20% na infusão. Então, no grupo controle, eles era o grupo placebo, então eles infundiam uma solução de salina e eles não usavam bloqueador neuromuscular. Manejo ventilatório. Todos os pacientes, eles começavam ventilando em VCV, e aí eles podiam ficar em qualquer modo assist controlado nas primeiras 48 horas, usando um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. A PIP era definida pela PIP Table, e a meta de oxigenação era 70 a 90 de PO2, uma saturação acima de 92%. E a PCO2 máximo que eles toleravam era 80 milímetros de mercúrio e um pH menor do que 7,25. E todo mundo, isso é importante, era sedado com midazolam e fentanil, para obter um Hansen de 6, que é um RAS menos 5, para prevenir respiração espontânea. E eles calcularam a amostra de 56 pacientes para encontrar uma diferença de 30 na relação PO2-FiO2. Então, era isso que eles queriam, bloqueando por 48 horas, que a oxigenação fosse em 30 unidades melhor no grupo que usou bloqueador neuromuscular. Então, mais uma vez, todo mundo super sedado e ninguém estava respirando espontâneo, só que um grupo usava bloqueio e outro não. Desfecho primário era a evolução da oxigenação nas primeiras 120 horas, então lembrando, era 48 horas de bloqueio mais 120 de observação, e os desfechos secundários eram dias livres de ventilação, mortalidade, ocorrência de barotrauma, duração do uso de sedativos e a ocorrência de suspeita clínica de neuromiopatia da doença crítica, mas eles não mediram isso com nada, era mais no exame físico mesmo. Resultados. Então, o SAPS médio dos pacientes era em torno de 40 a 45, eram pacientes que, na sua grande maioria, tinham SARA de origem pulmonar,
E se você olhar nas características dos grupos, na baseline, a PIP que eles estavam utilizando, a pressão de platô que eles estavam, eram bem parecidas. E nos resultados, o que aconteceu? É bem interessante que nas primeiras horas não teve uma diferença estatisticamente significante entre os grupos. A relação PO2 a FiO2 não teve essa diferença de 30 que eles buscavam encontrar. Porém, a partir das 48 horas, a curva abria e, de forma estatisticamente significante, eles encontraram a diferença na relação PF, que era melhor, ou seja, era maior, naqueles pacientes que usaram bloqueador neuromuscular. Que é estranho, né? Porque a gente acha que na hora que dá o bloqueio já vai melhorar o PO2 a FiO2. Então, a diferença significativa após as 48 horas, e pensando em troca gasosa, não mudou muita coisa no CO2. Além disso, teve uma queda da PIP no grupo que usou bloqueio neuromuscular, mas interessante também, essa queda da PIP ela foi evidenciada principalmente após as 48 horas iniciais, sugerindo um efeito mais tardio do bloqueador neuromuscular. Em relação à pressão de platô, também teve uma queda mais expressiva, só que foi mais tardio ainda. A pressão de platô ela caiu após as 72 horas do bolus do bloqueador neuromuscular. Então, aqui são os resultados dos desfechos secundários. Não teve diferença em dias de ventilação mecânica, de forma estatisticamente significante, e também não teve uma diferença significativa da mortalidade, mas há uma tendência à melhor mortalidade nos pacientes que usaram bloqueador neuromuscular. E aí, na discussão, eles ressaltam isso, que nenhum dos pacientes apresentava esforço. Nenhum. Nem no grupo bloqueador neuromuscular, nem no outro grupo, porque eles estavam profundamente sedados. E eles concluem que eles observaram a melhora na oxigenação, que começou no final do período de infusão do bloqueador neuromuscular, ou seja, após as primeiras 48 horas. Então, se estava todo mundo sem respirar, espontaneamente, né? O que sugeriu essa diferença, então? Será que era um efeito da droga, o bloqueador neuromuscular, que melhora a oxigenação? Então, pensando nos possíveis benefícios, eles hipotetizam, será que é porque melhorou a distribuição da ventilação e da PIP? Porque quando você bloqueia também a caixa torácica, melhora a complacência, enfim, reduzir a pressão de pico e platô? Ou eles colocam isso, que porque você bloqueou, você reduziu o consumo de oxigênio pelos músculos e aí sobrou mais oxigênio para fazer troca? Ou porque você reduziu a villi e, consequentemente, reduzindo o villi, você reduziu a inflamação sistêmica? Então, são algumas perguntas que deixam aberto, mas na discussão é um estudo pequeno, com desfecho fisiológico, não é um desfecho duro, mais ou menos 30 de relação PO2 a FiO2 que ele queria diferença. Será que é isso que vai mudar a mortalidade? Um valor prognóstico questionável desse número. E ele não mediu de forma objetiva a miopatia. Não tinha nenhuma eletroneuromiografia sendo feita, então foi mais por uma avaliação deles. Então é isso. É por isso que você é tão abençoado, cara. Passou pelo paticite já era. Como é que eu volto para você? Tá. Esse daqui no bolso. Aqui. Prende aí essa lapela. Porra, que o Felipe não puseram um microfone da lapela. Porra, tá importante. Aqui pra você passar pro lado e pra voltar e o corte atrás. Tá bom. Tá bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Difícil apresentar aí depois do Landim. Mas beleza, eu sou Tito, sou colega R1 de vocês e hoje vou falar do segundo artigo, né? Que é o Accuracy Trial, que foi publicado em 2010 no New England e vem nessa pegada do que, se aproveitando do que o Landim falou, né? Já tinha um trial que mostrava que bloqueio neuromuscular tinha um efeito positivo em relação ao PF e possivelmente um efeito em mortalidade, e agora eles resolveram testar isso com desfecho duro, né? Então tinha esse trial, mas ainda não tinha nenhuma evidência muito robusta que fizesse entrar em guideline a ideia de a indicação de você bloquear os pacientes com uma SARA mais grave, né? Então é nesse esteio aí que vem esse trial. E por isso ele testou a grande pergunta em pacientes entubados com uma SARA moderada grave, a mesma PF do artigo que o Landim mostrou, a aplicação de um bloqueador neuromuscular por 48 horas, que nem outro artigo, reduziria agora a mortalidade em 90 dias, quando comparado ao placebo, então dando um passo a mais, né, na aplicabilidade. Para testar isso, eles pegaram pacientes, novamente na França, em 20 UTIs, que tinham SARA moderada grave, baseada nesses critérios, que são os critérios habituais que a gente conhece, tá?
E aí eles compararam, então, novamente, os pacientes sedados ao máximo, utilizaram uma estratégia de ventilação emprestada do ARMA Trial, né? E um grupo ia utilizar cisatracuro por 48 horas e o outro não. E ambos os grupos poderiam utilizar resgate de cisatracuro se a pressão de platô estivesse acima de um limite estabelecido, né? Então, poderia utilizar. E esses resgates não eram cegados, então você sabia que você estava dando cisatracuro. E eles avaliaram, então, a mortalidade ajustada em 90 dias, e como desfechos secundários, avaliaram várias coisas, entre eles a mortalidade bruta, a mortalidade em 28 dias, dias livre de ventilador e uma série de outros desfechos. Eles calcularam, então, que eles precisariam de mais ou menos 350 pacientes se a mortalidade do grupo controle fosse de 50% para achar um efeito de uma diferença de risco de 15%. Eles plotaram a probabilidade de sobrevivência ajustada com a Kaplan-Meier e a principal medida do estudo era essa hazard ratio, mais rápido do que eu esperava, foi a hazard ratio para mortalidade em 90 dias, que eles optaram por ajustar por essas 3 variáveis que supostamente seriam preditoras do desfecho, né? Então, assim, nos resultados, você tinha 1.300 pacientes que poderiam ser incluídos e a grande maioria deles foi excluída, a maior parte por razões bastante razoáveis, mas uns 10% aí por outras razões, que é não sei o que outras razões. E no final das contas, 340 pacientes foram randomizados, 170 para o grupo cisatracuro, 160 para o grupo placebo. Aqui a gente tem a amostra. A causa da síndrome da SARA, na maioria esmagadora dos pacientes, era pneumonia. Eram pacientes com cerca de 60 anos, todos ficaram mais ou menos ali parecidos no aspecto da ventilação do ARMA Trial, né? E mais ou menos aqui uns 20% de cada um dos grupos foi pronado, né? Além disso, mais ou menos 40% de cada grupo utilizou corticoides, né? E aqui a gente tem o desfecho principal, né? O desfecho primário, que seria esse hazard ratio para a mortalidade, que indicaria um benefício do uso de bloqueador neuromuscular, quantificado ali por aquele 0,68, podendo ser tão grande quanto 0,48, até tão pequeno quanto 0,98. Esse benefício foi estatisticamente significante quando eles utilizaram essa análise ajustada, né? E foi quase estatisticamente significante quando eles utilizaram a análise bruta, né? Onde a diferença de risco foi de 9,1%. Aqui a gente vê a curva de Kaplan-Meier que mostra a probabilidade de sobrevivência em 90 dias, e é um resultado similar ao que o Landim mostrou, no sentido de que, apesar dos pacientes utilizarem nas primeiras 48 horas, a curva só começa a abrir vários dias depois, tipo 15 dias depois é quando você começa a notar uma diferença de mortalidade. E os autores tentaram explicar isso, estratificando o resultado de acordo com a relação PF dos pacientes, mostrando que quando a PF era maior do que 120, você não tinha diferença no desfecho, mas em pacientes mais graves, abaixo de 120, era onde você via realmente um benefício dos bloqueadores neuromusculares. E esse 120 foi totalmente arbitrário na cabeça deles. Além disso, uma outra coisa interessante é saber quais foram as co-intervenções, quais outras coisas fizeram com os pacientes que não a intervenção, que poderiam ter modificado esse desfecho, né? E aí a gente observa que, para a maioria das coisas, como posição prona, não teve diferença entre os grupos, tá? Como é de se esperar, o grupo placebo precisou de mais daqueles resgates de atracúrio. Isso talvez pode, em alguma medida, até contribuir com a quebra do cegamento, porque se você não sabe inicialmente qual grupo o paciente está, e você começa a ter que dar atracuro para ele, faz sentido você pensar, rapaz, acho que isso aqui que está rolando aqui não é atracuro. Mas isso talvez não tenha tido impacto, porque as co-intervenções foram bem similares entre os pacientes, talvez com exceção de corticoides, onde o grupo placebo usou mais. Em termos de desfechos secundários, eles seguiram a lógica do desfecho primário, então a gente, assim como viu um benefício de mortalidade em 90 dias, vimos um benefício de mortalidade em 28 dias, em mais ou menos 2 dias de diferença de número de dias livres do ventilador, né? E também o grupo que utilizou cisatracúrio supostamente teve menos efeitos adversos, como barotrauma e pneumotórax, e eles não evidenciaram diferença na ocorrência de miopatia associada ao bloqueio neuromuscular nesse estudo, que era uma preocupação
trazida no estudo anterior. E alguns pontos de atenção é que o estudo, no final das contas, ele foi severamente underpowered, né, pelo cálculo deles, e eles não tinham previsto inicialmente no protocolo que o desfecho primário seria ajustado, e depois eles resolveram que seria, né, e tem alguns pontos bem arbitrários. Na conclusão, é o primeiro estudo, entre aspas, grande, assim, a mostrar que o uso de bloqueadores neuromusculares em pacientes com SARA moderada a grave poderia levar a uma redução de mortalidade nos pacientes em 90 dias. É isso. Obrigado. Valeu. Cuidado aí, velho. Boa. Eu já tinha esquecido disso. Boa. Bom, galera, a gente teve uma pequena intercorrência aí com o Rose, e aí eu preparei meio on the fly aqui, só para a gente não deixar de discutir, tá? Basicamente, o Rose foi também um trial que viu bloqueador neuromuscular em SARA, foi feito, acho que 11 anos depois, não, quase 10 anos depois que o Acurasis, e ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, não cegado, e a ideia da equipe do estudo era determinar a eficácia e segurança do bloqueio com sedação profunda, obviamente, versus um cuidado usual com uma sedação leve, que aí você já estava numa fase da terapia intensiva que o cuidado usual era tentar usar alvos de sedação mais leves, e ele queria comparar, ver se tinha diferença nesse bloqueio precoce com sedação profunda versus um cuidado com a sedação mais leve. Qual que era a população do estudo? Pacientes com maiores de 18 anos, com SARA, ventilando por menos que 48 horas, com uma relação PF menor que 150 e uma PIP de pelo menos 8 centímetros, tá? Foi randomizada uma randomização 1:1, estratificado por 100, se não me engano. A intervenção ia ser a mesma coisa do Acurasis, 15 miligramas de bolos de CISA, mais uma infusão contínua de 37,5 miligramas hora por 48 horas. Não ia ter monitorização de eficácia de bloqueio com estimulação periférica, e o bloqueio poderia ser desligado antes das 48 horas, né, no grupo intervenção, se tivesse com uma FiO2 menos de 40%, uma PIP menor que 8 por pelo menos 12 horas, que eram critérios aí da equipe de desmame ou extubação. No controle era um cuidado usual, o que eles tinham que fazer era uma estratégia de sedação leve com alvo de RAS -1 a 0 e um Ramsay de 2 a 3, tá? A estratégia para os dois grupos, tanto intervenção quanto controle, era ventilação protetora, né, com volumes correntes baixos, e eles tinham que atingir isso em até 2 horas de randomização, manter uma estratégia de PIP mais alta por até 5 dias da randomização, tá? Eles permitiam diminuir a PIP, né, a critério da equipe médica, tanto nos dois grupos, caso tivesse hipotensão, tivesse estourando o platô, tivesse uma melhor oxigenação por algum motivo com uma PIP mais baixa, ou se tivesse com um pH menos de 7,15, apesar de ajustes aí de volemia, pensando em hipotensão, redução de volume corrente, pensando num platô mais estourado, ou aumento da frequência respiratória, pensando aí numa acidose respiratória, tá? Também eles permitiriam no protocolo reduzir a PIP com pacientes que tinham risco de barotrauma ou presença de pneumotórax, e depois das 48 horas, aí o bloqueio neuromuscular ficava a critério da equipe médica nos dois braços, tá? Qual era o desfecho primário? Mortalidade em 90 dias, do mesmo jeito que foi o Acurasis. Secundários, eles iam ver SOFA, mortalidade em 28 dias, dias livres de ventilação, dias livres de disfunção também, dias livres de UTI, e de hospitalização após 28 dias, tá? Iam fazer uma avaliação de mortalidade, qualidade de vida, TEPT, dor, função cognitiva e retorno ao trabalho, de modo geral, avaliar a funcionalidade dos pacientes depois de 3, 6 e 12 meses pós-randomização, e de desfechos de segurança, eles iam ver se iam acessar se os pacientes iam se lembrar da paralisia, tiveram fraqueza adquirida na UTI em até 28 dias, presença de taquiarritmias, barotraumas, entre outros eventos adversos que a equipe ia reportar. Análise estatística, por um cálculo amostral, eles presumiram uma mortalidade de 27% no grupo da intervenção e 35% no controle. Para isso, foi estimado que precisaria de 1.400 pacientes para um poder de 90%, um alfa de 0,05, e a análise ia fazer uma análise pré-especificada de gravidade, considerando aquela PF maior ou menor que 120 do Acurasis, duração de bloqueio e uso de bloqueio
pré-randomização, tá? Eles tinham análises interinas pré-especificadas também, 2 análises interinas. Aqui, do flowchart do estudo, eles viram pacientes elegíveis, quase 5.000, foram excluídos aqui. A maior parte dessa exclusão aqui antes da randomização foi porque na hora da randomização, os pacientes já aqui, quase 700, tinham uma PF mais do que 200 e parte já estava, quase 700 aqui, já estavam usando bloqueio neuromuscular na hora da randomização, tá? Aí eles randomizaram 1.008. 502 para o braço cisatracúrio, 506 para o controle. Lembrando que aqui no grupo controle, 86 teve crossover, né? Então receberam bloqueio neuromuscular nas primeiras 48 horas de intervenção e depois 40 receberam bloqueio pós o período das 48 horas. A análise era por intention to treat, tá? Aí a análise primária ficou 501, 505 teve uma perda de follow-up aqui. Da tabela 1 aqui, os grupos eram razoavelmente parecidos, tá? Tanto balanceados em termos de sexo. Talvez no grupo intervenção um pouquinho menos de choque, mas o resto vocês viram aqui que, pelo menos em termos de etiologia da SARA, aqui o uso de bloqueio antes da randomização foi igual, e aqui gravidade, para baixo, tudo mais ou menos parecido, tá? Vocês viram que aqui realmente volume corrente, uma mediana de 6,3 nos 2 grupos, FiO2 de 80%, e a PIP eles realmente usavam a estratégia de uma PIP um pouquinho mais alta, aqui uma mediana de 12 nos 2 grupos, tá? Aqui, os resultados, o uso aqui mostrando uma separação ali fisiológica, ou enfim, separação entre os 2 grupos, aqui entre bloqueador neuromuscular, realmente o grupo de intervenção recebeu mais nas primeiras 48 horas, que era a intervenção do estudo, aí depois caiu um pouco mais e depois ficou mais parecido, pós 96 horas, que acho que eram aqueles 40 pacientes que acabaram usando depois, tá? Aqui, sedação leve, o grupo controle realmente uma proporção maior nas primeiras 48 horas, depois eles deixaram os pacientes com menor sedação até, e o grupo intervenção, de fato, manteve uma sedação profunda nas primeiras 48 horas e depois voltou a critério de CRIP, usou uma sedação mais leve, tá? Aqui, mostrando que não teve diferença entre os grupos, entre os que sobreviveram, tá? 28 dias, e os que foram de alta para casa, a linha pontilhada e a linha cheia são os grupos de intervenção e controle, respectivamente. E aqui os resultados do estudo do desfecho primário, não teve diferença em mortalidade em 90 dias, tá? Também não teve diferença na análise secundária. Se não me engano, teve só algo relacionado à hipotensão. Cadê? Barotrauma foi igual. Efeito adverso foi maior tá. Aqui, ó, Serious Cardiovascular Events, aí levando em consideração hipotensão, tá? Porque FA foi parecido entre os 2 grupos. Foi um estudo que, na segunda análise interina, ele foi interrompido precocemente por futilidade, que era uma análise pré-especificada. Acho que tem pra gente... assim, pontos positivos, é um estudo grande, ele acabou ficando underpowered por conta dessa interrupção mais precoce, coisas aí que dá para a gente criticar, não é cego, coisas que teve um crossover entre os 2 grupos, mas coisa pouca. O que chama atenção é que o que poderia explicar, talvez, o que os autores sugerem também que poderia explicar a diferença de mortalidade encontrada aqui e no Acurasis eles citam também o fato de no Acurasis quase 50% dos pacientes estarem em prona, e aqui teve uma porcentagem menor, talvez tivesse influenciado, pensando que o paciente mais grave, enfim, então a prona altera a mortalidade nisso, tá? Mas era só para apresentar para vocês, para a gente não deixar de ter o Rose, e depois a gente discute um pouco melhor, tá? Desculpa que ficou meio corrida aqui a apresentação, mas foi só para mostrar os resultados para você, tá? Agora é a meta-análise. Boa. Peraí. Esse negócio é meio...
Gente, eu sou o Marcos, sou o R2 aqui da UTI. Eu vou publicar essa meta-análise que foi publicada no Intensive Care Review. Foi feito por um grupo canadense. E a principal inspiração para essa meta-análise foi o próprio estudo Rose. Então, foi publicado em 2020, logo após a publicação do Rose. Então, a gente sabe que o uso de bloqueador neuromuscular pode apresentar alguns benefícios e malefícios. Os principais benefícios, principalmente deixando a curva bem feita, reduzindo as assincronias, uma provável redução ali de barotrauma, que é associado desde estudos prévios, principalmente no Acuras, e talvez um efeito anti-inflamatório. Porém, ao bloquear, a gente tem que sedar o doente, né? Então é associado ao maior uso de sedativos, uma associação com custos do uso próprio da medicação e talvez uma associação relacionada à fraqueza muscular e disfunção de diafragma. Então, vou retrazer os dois principais estudos. Em 2010, o Acuras. E o ponto que eu queria trazer aqui para a aula é que ele comparou o uso de bloqueador neuromuscular por 48 horas comparado com uma sedação profunda. E o desfecho dele foi um desfecho positivo em relação à sedação, ao uso de bloqueador neuromuscular, porém, só na análise ajustada. Então, a gente traz todas aquelas questões de underpower, e a gente vai avaliando esses dados. E então, em 2019, a gente publicou o Rose, e foi um estudo que ele procurou avaliar com alguns ajustes ali da parte ventilatória, utilizando uma PIP um pouco mais alta, mas utilizando o mesmo bloqueador neuromuscular na mesma dose por 48 horas, porém com sedação leve. Ao final do desfecho, essa sedação que eles entregavam RAS de 0 a -1, na verdade ficou em torno de -2, por volta de -3, e o desfecho dos dois foi um desfecho de mortalidade em 90 dias. E lembrar que o Rose, quando comparou com sedação agora leve, foi neutro. E só dois pontos interessantes que eu quero trazer. 15% dos pacientes que foram bloqueados no Rose, teve o bloqueio revertido de maneira precoce, então eles não fizeram 48 horas de bloqueio, então teve 15% desses pacientes. E 17% do grupo controle tiveram que ter um resgate de bloqueador neuromuscular. Beleza. Então, juntando esses dois principais artigos e esses dois contextos históricos, esse grupo do Canadá procurou avaliar as eficácias e a segurança do uso de bloqueador neuromuscular. E como é que foi a metodologia dessa meta-análise? Eles incluíram RCTs que tinham população com AIDS, inicialmente independente da gravidade. E eles buscaram a intervenção, que era o uso de bloqueador neuromuscular de forma contínua, independente do tempo, independente do tipo de bloqueador. E o controle era placebo ou infusão intermitente de bloqueador neuromuscular com sedação profunda. E os principais desfechos que eles olharam, que eram reportados no RCT, foi mortalidade em 28 e 90 dias, alta da UTI hospitalar, dias livres de ventilação mecânica e barotrauma, que foram os principais. E um que sempre é um desfecho de segurança importante, quando a gente analisa o bloqueador neuromuscular, fraqueza adquirida na UTI. A metodologia, eles foram com 2 revisores independentes, eles fizeram pesquisa de 2012 a 2019, desse principal banco de dados. A principal, para avaliar o nível de certeza da evidência do RCT que eles estavam utilizando, eles utilizaram a escala de Grace, que é uma escala mais padrão das meta-análises, e para avaliação do risco de viés, eles usavam o livro da Cochrane, que avaliava entre alto, baixo e intermediário. E como é que foi feita a análise estatística? Para a síntese de dados dos RCTs, eles utilizavam o Heavy-Man. Para a estimativa de efeito do Forrest, eles utilizaram esses nomes difíceis aí de falar. E para avaliar a heterogeneidade entre os estudos, então, o quanto eles diferenciavam entre si, eles utilizaram o teste de Chi e de I ao quadrado. Para análise de desfechos, dicotômicos, risco relativo, e contínuos, mean difference, para avaliação, e sempre assumindo um intervalo de confiança de 95%. Então, no Prisma Flow aqui do estudo, na análise da direita, antes de 2012, eles já tinham 3 RCTs para inclusão do artigo, e depois de fazer na análise do banco de dados, eles encontraram mais 4, lembrando sempre dos critérios de inclusão da meta-análise. Então, como é que foi feita essa população da meta-análise? Inicialmente, era de qualquer severidade, porém, a maioria dos que foram incluídos tinha uma relação de ARDS moderada a grave.
e sempre incluídos dentro de 48 horas. A maioria utilizou cisatracura na dose padrão do Rose e do Acuras, porém, alguns estudos chineses, lá eles usam vecurônio, mas teve baixo impacto na análise. Todos foram bloqueados por 48 horas, isso é um ponto importante, e só o Rose que sedou leve os doentes. Então, só a partir de 2019 que essa nova análise. E nos gráficos eles trouxeram esse forward plot, que é bem interessante, que eles dividem as estratégias em sedar leve o doente e sedar profundo, e a intervenção é sempre bloquear por 48 horas. Então, o que a gente teve aqui de desfecho? Quando eu comparo com sedar leve, é neutro. Quando eu comparo com sedar profundo, aparentemente o uso de bloqueador neuromuscular tem um benefício na mortalidade hospitalar. Porém, na análise do desfecho, unindo todos os grupos, grupo total, foi neutro também. Quando eu analiso o desfecho de barotrauma, eu analiso que tem um benefício do uso do bloqueador neuromuscular quando eu analiso comparado com não utilizar. A fraqueza adquirida na UTI foi neutra, porém uma tendência ao não uso do bloqueador. Em relação aos eventos adversos, foi neutro também, mas também com uma tendência ao grupo controle. Em relação a alguns outros desfechos, de todos os dados que eles trouxeram da meta-análise, eu quero trazer sobre a questão da mortalidade em 28 dias e 90 dias. Lembrando que o desfecho primário do Rose, do Acuras, que são os principais estudos que sustentam essa meta-análise, foi avaliado em 90 dias. Então, o uso de bloqueador neuromuscular em 28 dias, aparentemente tem um benefício, porém, quando a gente ajusta isso e analisa para 90 dias, esse benefício não é encontrado. E lembrando que esse nível de certeza da evidência é baixo. E em relação a dias livres de ventilação mecânica, o uso de bloqueador neuromuscular não trouxe diferença. E quando a gente analisa a melhora da relação PaFO2 em 72 horas, o uso de bloqueador neuromuscular aparenta ter um benefício nas análises pelo main difference. Então, o que a gente pode ter assim, de síntese de resultados dessa meta-análise? Os principais estudos que sustentaram ela foram o Acuras e o Rose, e a gente teve uma aparente redução de mortalidade em 28 dias. Porém, nos desfechos primários, que foi o principal estudado, a gente não encontrou essa diferença. Não teve diferença de mortalidade hospitalar em bloquear e sedar o doente leve, porém, entre bloquear e sedar ele profundo, aparentemente utilizar o bloqueio em análise subgrupo teve um benefício. Teve uma tendência em fraqueza muscular ao grupo do bloqueador neuromuscular, sem diferença nos dias livres de ventilação mecânica, e um desfecho fisiológico analisado, aparentemente tem uma melhora da PaFO2 em 72 horas. É isso, gente. Como é que fala o nome daqueles caras? Aí você me pegou, viu? Valeu, vou trocar aqui. Aqui estourou uma caneta no meu bolso. Sempre para a apresentadora. Oh. Feliz que vocês estavam? Muito. Mais um dia muito feliz. Bom dia, sou a Fernanda. Então, eu vou apresentar esse artigo, foi publicado em 2016 no CHEST, e a proposta dele era avaliar o bloqueio neuromuscular parcial nos pacientes que estavam em ventilação espontânea e fazendo altos volumes correntes. Então, basicamente, assim, pacientes que tiveram ARDS naquela fase em que você já está fazendo a transição dos modos controlados de ventilação para um modo espontâneo, é comum a gente ver os pacientes fazendo um volumão, né, fazendo um volume muito maior que 8 ml por quilo. Isso poderia estar relacionado ao aumento do trabalho respiratório e ao aumento da pressão transpulmonar. Pensando nisso, a proposta desse artigo foi avaliar, né, a pergunta dele, se nesses pacientes que estão fazendo alto volume corrente, se eu usar baixas doses de bloqueador neuromuscular visando uma ventilação protetora, poderia ter benefício sem perder a atividade diafragmática desses pacientes. Então, para isso, eles desenharam um estudo que é um estudo tipo prova de conceito, é um estudo unicêntrico, e eles incluíram pacientes que estavam internados e tinham critérios de ARDS na admissão da UTI.
Nesse momento, eles estavam ventilando em modo espontâneo, com delta de pressão de pelo menos 12 e volume corrente de 8 ml por quilo, maior que isso, na verdade. Foram excluídos pacientes que já estavam em uso de bloqueador neuromuscular, que tinham acidose, estavam instáveis hemodinamicamente, tinham hipertensão intracraniana ou alguma doença neuromuscular, ou agitação, alguma outra coisa. Os pacientes foram ventilados no SERV-I, e o protocolo do estudo passava por 3 fases. Na primeira fase eram apenas avaliados variáveis fisiológicas, e na fase 2 e na fase 3 eram fases de titulação e manutenção endovenosa contínua de bloqueador neuromuscular. Então, na primeira fase do protocolo, eles só faziam avaliação das variáveis fisiológicas. Então, primeiro eles colocaram os pacientes transicionaram de depressão de suporte para VCV, com um volume corrente de 6 ml por quilo, mantiveram os pacientes por 10 minutos nesse modo respiratório, e aí avaliaram as variáveis fisiológicas. Depois, mais 10 minutos de pressão de suporte com delta de 12, depois, mais 10 minutos de pressão de suporte com delta de 6, e na sequência eles ventilaram por mais 10 minutos em NAVA. Eles ajustaram o NAVA level para manter um volume corrente próximo do PSV com delta de 12. Na segunda fase do protocolo, os pacientes recebiam bolos de rocurônio, e esses bolos de rocurônio eram de 2 a 5 miligramas, titulados até que o paciente obtivesse um volume corrente menor que 6 ml por quilo. Eu ficava recebendo esses bolos e eles esperavam cerca de 2 minutos até que o volume corrente ficasse nesse objetivo aí de ser menor que 6 ml por quilo. E aí, na sequência, eles eram colocados com um bloqueador neuromuscular em infusão contínua e eram ventilados por 1 hora em PSV e 1 hora em NAVA. E em todas essas fases também eram obtidos variáveis fisiológicas. Então, foram incluídos 10 pacientes. Chama um pouco a atenção que o tempo de ventilação deles era muito diferente, né? Meio-dia a 48 dias. E a relação PF também era bem variável, né? 115 a 375. E as causas de SARA, que eram bem variadas também, então bem heterogêneas. A maioria dos pacientes estava ventilando com uma FI em torno de 40 a 50%, uma PIP um pouco mais alta. E depois que eles ficaram em infusão contínua de rocurônio, eles precisaram de delta de pressão bem baixinha, né? Em torno de 6, para fazer o volume corrente que eles queriam. Então, em relação aos resultados obtidos, em relação ao volume corrente, né, no baseline, que era aquela primeira fase do protocolo, né, foram vistos que os pacientes estavam com volume corrente acima de 8 ml por quilo, e após a fase de titulação, com rocurônio e infusão contínua, o volume corrente caiu, tá? A maioria do tempo abaixo de 8 ml por quilo. Então, 96% dos ciclos respiratórios apresentaram volume corrente abaixo de 8 ml por quilo. E, né, isso gerou uma queda de 38% do volume corrente. E não teve muita diferença entre o NAVA e o PSV. Em relação à pressão transpulmonar, né, também observou-se uma queda da pressão transpulmonar depois da fase de titulação e de infusão contínua do bloqueador neuromuscular. Em relação à atividade elétrica do diafragma, que foi visto também nesse estudo, uma coisa só que chama atenção é que quando eles foram ventilados no PSV com delta de 6, a atividade elétrica do diafragma era maior, mas após a titulação e bloqueio contínuo com rocurônio, também ela teve essa queda significativa. Em relação ao trabalho respiratório, seguiu a mesma trajetória. Então, o trabalho respiratório aumentou quando os pacientes foram ventilados com PSV com delta de 6, e também diminuiu depois da titulação e infusão contínua do rocurônio. Em relação à pressão média das vias aéreas, também foi notado uma queda da pressão média desde o início até o final do protocolo, bem como da pressão transdiafragmática e da pressão esofágica. Apesar de ter tido uma queda do volume corrente, essa queda não foi compensada significativamente por aumento da frequência respiratória. Eles trazem que, apesar disso, o paciente não aumentou o volume minuto, por conta de ter caído o volume corrente deles com o bloqueio parcial. E isso acabou gerando um aumento da PCO2 e uma queda do pH, esperado pela queda do volume minuto.
mas que isso não se traduziu em uma pior hemodinâmica para esses pacientes. Então, eles trazem que a paciente manteve uma estabilidade hemodinâmica tanto relacionada à pressão arterial quanto com frequência cardíaca durante o protocolo. Então, concluindo, né, nesse estudo prova de conceito, eles viram que fazer bloqueio neuromuscular parcial facilita uma ventilação mecânica protetora com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, mas que é um estudo experimental e que a gente precisaria de mais estudos para saber se isso realmente tem benefício na prática clínica.